Quem precisa de psicoterapia? É quem procura. Não, não é tão óbvio assim. Muita gente que procura psicoterapia, no fundo, não está precisando de um tratamento, apenas de um esclarecimento. É muito comum, você já me ouviu aqui dizendo, que as pessoas costumam confundir contingência com doença. Contingência não é doença. Contingência é aquilo que é normal, natural, acontece no nosso dia a dia. Períodos de ansiedade, estresse, tristeza, luto, isso é comum. Tudo isso é normal. Então a pessoa não precisa de um tratamento, apenas de um esclarecimento. A pessoa pode ir à busca de um tratamento psicológico porque alguém indicou. Vai lá, mas vai lá porque é bom conversar com o psicólogo. Mas no fundo não precisa de um tratamento e às vezes nem de uma conversa. É porque o outro achou que precisa, né? E de repente não precisa coisa nenhuma. Pode ser que quem está procurando está sendo, vamos dizer assim, intimado por um conselheiro tutelar, pode estar sendo obrigado a passar por um atendimento psicológico em função de uma ordem de um juiz. Psicoterapia forçada não resolve, não apresenta resultados esperados. O sujeito é internado numa clínica de reabilitação para dependentes químicos e é forçado a passar pelo psicólogo. Ele não quer nem estar na clínica, quanto menos conversar com o psicólogo, né? Então veja, existe numa cidade uma cultura pela busca do autoconhecimento? Se existe, olha, praticamente nada disso que eu falei acontece, porque as pessoas buscam o autoconhecimento, sabem que saúde mental é qualidade de vida em associação à saúde física do corpo. Quando uma cidade, pelo contrário, não tem a cultura de busca pelo autoconhecimento, o que costuma ser muito comum, por exemplo, em cidadezinhas pequenas, muito religiosas, as pessoas buscam resolver os seus conflitos conversando com o padre, com o pastor. O psicólogo é visto assim, sabe, com uma certa estranheza. E quando vai, às vezes acaba indo assim, sabe? Minha vida está meio sem graça, não tenho muito o que fazer, não tenho nem para onde ir, vou lá conversar um pouco com o psicólogo. Pois é. A psicologia é para quem quer e precisa. Quem quer passar por um processo de autoconfrontação, autoconhecimento, tomada de consciência, equilibração dos pensamentos, normalização das emoções, dos sentimentos, para que não saia do controle, para que a contingência não se torne doença.
A pessoa que quer fazer uma viagem para sua própria alma, para sua própria história, resgatar aspectos vividos, experimentados, aprendidos. É uma jornada fascinante, inesquecível, tem seus momentos dolorosos, mas é uma jornada, é uma viagem libertadora. E aí muitos vão dizer assim, mas o psicólogo não orienta. O psicólogo não pode dar conselhos. Ai, meu Deus do céu. Pior é que tem profissionalzinha que nem tirou as fraldinhas ainda da psicologia e está dando opinião desse tipo por aí, né? É uma pena que algumas visões do academicismo, de muitos modos míope, não conseguem enxergar o óbvio. O pessoalzinho desse mundo aí, das teorias e teorias e teorias, se esquece que a teoria sim orienta a prática, mas a prática, não raro, reformula a teoria. E é só colocar a cabeça para pensar um pouquinho. O paciente que chega ali com pensamentos equivocados, pensamentos distorcidos, e o psicólogo então faz uma correção nessa maneira de pensar equivocada. Essa correção é uma orientação, está dando um oriente, está dando um norte, está apontando um caminho. Olha, você está pensando de um jeito assim? Tente pensar de outro modo para você ver o que pode acontecer aí dentro. Muitas minhocas vão sair da tua cabeça, sabe? Você vai querer que a tua mente continue sendo uma fábrica de minhocas, de bobagens, de exageros, de meias verdades. O psicólogo ele interpreta a situação ocorrida na mente do paciente por meio do relato verbal, né, do paciente. E até essa interpretação também não deixa de ser uma orientação. Orientação nesse sentido. Quando você interpreta, você está apontando um caminho. Quando você aponta um caminho, é uma orientação. Jesus amado. Orientação é mostrar a orientação é mostrar a saída do labirinto, sabe? É uma oportunidade de alívio que o profissional dá ao seu paciente. O esclarecimento que vem da interpretação do analista, o esclarecimento que vem da correção de um pensamento equivocado emitido pelo paciente, essa interpretação, esse esclarecimento é uma orientação. É muito diferente de você ficar apontando o dedo na cara do paciente com um discurso moralista e ficar dizendo coisas que outras pessoas devem dizer, né? Aí já é papel de pai, mãe, policial, juiz, advogado, etc. O psicólogo realmente não entra nessa área, não. A orientação é mais sutil, é mais gentil, é diferente, mas é uma orientação.
Então note que a psicoterapia não pode se tornar ela própria uma patologia. Entendeu? A psicoterapia às vezes se torna uma patologia no sentido de reforçar o discurso viciado, repetitivo, interminável, tedioso e inútil do paciente. Sabe? Eu já ouvi muitas vezes de pacientes que chegam e dizem assim, eu fiz lá um tratamento com outra pessoa, um outro profissional, mas é só eu que falava. Eu queria resolver o meu problema, mas era só eu que falava. Eu chegava com algumas dúvidas e saía com mais dúvidas ainda, no tipo assim, o que será que o doutor pensou de mim? Será que eu não sou digno de receber nenhuma resposta? Pois é, existe uma metodologia que é assim, olha, associação livre, livre associação de pensamentos, diga tudo que passar na sua mente. Na medida que você vai falando, as coisas vão se ajeitando dentro de você, né? É uma oportunidade psicanalítica. Agora, muita gente não se adequa a esse tipo de proposta de tratamento, né? Precisa, deseja, realmente quer uma palavra, uma opinião, um ponto de vista. A decisão é em comum acordo, né? Por exemplo, quando o tema é espiritualidade. Hoje, no país cristão, fala-se tanto de evangelho, tanto do ensinamento de Jesus, até ele está muito citado em próprios discursos, palestras e livros de psicólogos, né? Já falei de vários aqui, mas a pessoa fica assim confusa, mas eu não sei se eu vou frequentar uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, a igreja católica, a Assembleia de Deus, o que eu faço? O que eu faço? Não, isso aí não é o psicólogo que vai dizer, né? Não é nesse sentido, a orientação não é nesse sentido. Vá por aqui, vai para lá, é assim que tem que ser. Não, isso aí não. O psicólogo vai dizer o que ele conhece de psicologia das religiões, se ele conhece alguma coisa dessa crença específica, ele pode fazer um comentário, né? E o paciente vai sentir dentro dele que caminho ele vai percorrer, que caminho ele vai seguir e qual instituição ele vai se filiar, se é isso que ele quer. Mas não é o psicólogo que vai dizer, vai para lá e vem para cá, né? Então a psicologia é tomada de consciência, é exame de consciência. Às vezes o paciente olha para o psicólogo como um professor, embora na clínica ele não seja. Às vezes o psicólogo possa parecer um palestrante ao seu paciente, mas ele não é um palestrante no consultório. Se ele der aulas e for um palestrante, isso é fora do consultório, né? No consultório, ele não está falando para dezenas, nem centenas, nem milhares de pessoas. Ele está diante de um paciente. E esse um paciente não é aluno e também não é público. É reduzido em um só, enquanto espectador de palestra. É um paciente, é um indivíduo. Essa é a oportunidade. O psicólogo é um companheiro de viagem, é um facilitador, é um removedor de obstáculos, é um mediador de conflitos, seja entre pessoas, ou seja, conflitos existentes no próprio paciente, que não está sabendo, às vezes, lidar com razão e emoção. A razão diz uma coisa, a emoção aponta para o outro lado, como é que resolve isso? O psicólogo ajuda, orienta, ouve, interpreta, auxilia. Essa conscientização fantástica. Porque o duro é viver na ignorância. O difícil é padecer
sem o conhecimento. Agora, quando você tem conhecimento, as coisas se ajeitam na tua cabeça, as coisas se acalmam no teu coração e o seu comportamento, então, ficará aperfeiçoado. Vale a pena? Psicoterapia? Vale a pena para quem quer, para quem espontaneamente busca, precisa de alguém enquanto companheiro de viagem nessa nossa breve existência no planeta Terra. Uma viagem com mais consciência.